Irmãos, bom dia. Estou feliz de estar aqui compartilhando a Bíblia mais uma vez. Eu quero convidá-los a irem comigo até 1 João, capítulo 4. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 6 e em seguida vamos orar ao Senhor. Diz o seguinte o texto: Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos ao Senhor para que essa manhã seja uma manhã edificante, como já tem sido o catecismo, as conversas entre as pessoas, as palavras do pastor antes do intervalo, tudo isso tem sido muito bom, Senhor. E pedimos para que o Seu Espírito Santo continue ministrando verdades ao nosso entendimento e ao nosso coração, de maneira que isso possa mudar o modo como vivemos diante da Sua presença. Agradecemos porque percebemos que o Senhor está conosco, Senhor. Isso é maravilhoso. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, bom dia mais uma vez. Nós já chegamos a estudar essa passagem através da pregação do nosso pastor, que foi algumas semanas sobre esse texto. Então já tivemos um contato bom, inicial e também bastante pertinente ao nosso entendimento nesse aspecto. Mas eu gostaria de fazer, como eu fiz semana passada, convidando os irmãos à tarefa hermenêutica do texto, onde nós vamos nos aproximar do texto para poder interagir com ele, como fizemos da última vez. Eu gostaria de começar dizendo para vocês qual seria o objetivo da hermenêutica. E antes que entre o slide aqui, eu vou fazer uma pergunta, e é claro, não vou me demorar muitas interações para que a gente possa cumprir o nosso tempo de um modo apropriado. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte para vocês: qual é o objetivo da hermenêutica? E aqui, quando eu falo sobre o objetivo, eu falo sobre o objetivo final, o lugar último que a hermenêutica quer chegar. E por hermenêutica, é claro que nós entendemos a interpretação bíblica e algo nessa direção. Mas vamos lá. Qual é o objetivo final da hermenêutica, na interpretação bíblica? Igor? Encontrar a intenção do autor. Perfeito. A exegese do texto se faz visando esse objetivo. Mais alguém? Transmitir a mensagem da Escritura da maneira como ela foi passada originalmente. Cara, essas definições estão nos melhores manuais de hermenêutica e interpretação bíblica. Vocês definiram de verdade muito bem. Mas quando eu falo sobre o objetivo último, eu vou num aspecto ainda um pouco mais final, por assim dizer. Eu vou ser um pouco gaiato aqui, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. A definição dos irmãos está certa, tá bom? Mas eu vou explicar o aspecto onde eu quero chegar nesse sentido. Qual o objetivo da hermenêutica? Eu defino da seguinte maneira: o objetivo é a interpretação do texto. Entenda isso de acordo com a principal metáfora do Van Hoosen. E vamos lá, quando vocês leem o Van Hoosen, que é encenando o drama da doutrina e outros escritos dele nesse sentido, sobre o que ele fala? Ele fala sobre o drama da redenção, ele fala sobre nós estarmos no palco de Deus, seguindo o script, que é a Escritura, e assim devemos ser fiel ao script, ok? Então, quando eu falo sobre interpretar, entenda nesse aspecto da encenação. O objetivo final da hermenêutica, portanto, é que cristãos, uma vez que entendem o texto bíblico, possam viver de acordo com ele. Entende? Então, claro, eu devo chegar na mente do autor, eu devo entender basicamente como o texto foi transmitido no seu contexto, aquela realidade, transportar para o meu contexto, mas com qual objetivo? Para que nossas vidas se conformem ao texto. Em outras palavras, interpretar deve ser entendido como viver o texto. A tarefa hermenêutica conclui-se com adoração e santidade.
Toda interpretação que não se desenvolve em viver melhor é uma tarefa inacabada. Então, por que a gente se aproxima do texto? Para poder viver o texto bem, como Deus requer das nossas vidas, para poder entender a realidade de Deus e aquilo que ela significa. Se não for esse o objetivo, a gente não vai estar cumprindo adequadamente a tarefa da interpretação bíblica, a tarefa da hermenêutica, vai ser uma obra inacabada. Se eu entender o texto errado, vou viver errado. Se eu não entender o texto, não vou conseguir viver de acordo com o texto. Portanto, eu preciso entender corretamente o que Deus está dizendo, para que eu possa viver corretamente o que Deus está dizendo. Então, eu quero convidá-los a virem comigo até 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 6, mais uma vez, para fazermos aquela leitura indutiva. E eu vou dar alguns minutos para vocês, não vai ser muito extenso, claro, talvez menos de 5 minutos, para que a gente possa começar esse movimento aqui de interpretação, de se achegar ao texto. Então, leitura indutiva do texto, com algumas perguntas que eu coloquei ali para vocês, que eu selecionei para vocês, tá bom? Do versículo 1 ao verso 6. E podem começar. Vamos lá, irmãos, conseguiram aí? Primeira pergunta, quais são as palavras repetidas do texto? Ok, muito bom. Uma enxurrada de palavras repetidas, maravilhoso. Espírito, confessar, proceder de Deus, muito bom. Vamos lá, quais são as palavras teológicas? Anticristo, falsos profetas. Acredito que, de certa forma, pode ter essa validade. Mas algumas palavras são um pouco mais precisas nesse aspecto. Mundo, isso aí, mundo, anticristo, são palavras importantes nesse aspecto. Depois eu vou até relembrá-lo sobre o significado dessa expressão, porque João vai trabalhar ela aqui. Existe algum outro trecho da Escritura que esclarece o significado dessa passagem? Outro trecho da Escritura? Perfeito, perfeito. Isso aí. Inclusive, eu vou citar essa passagem depois, porque ela está realmente bastante vinculada ao que está sendo dito aqui. Igor. Muito bom, Igor. Muito bom, porque basicamente o que o João está fazendo aqui vocês precisam ficar acautelados mesmo, entendeu? Então, de fato, é uma palavra que é um trecho que serve bastante ao que precisamos aqui. Algum conceito na passagem soa estranho? Algo diferente para vocês ou algo assim? Alguém? Não? Beleza. Existe algum tópico da teologia sistemática que aborda o que o texto está dizendo? Isso é um pouquinho mais difícil, né? Mas dá para discernir. Vamos lá. Entenda o texto todo. Eu acredito que, por exemplo, a parte de cristologia da teologia sistemática vai lidar muito com essa discussão aqui que o João está colocando. Entendeu? Então, é até importante uma consulta nesse caso para que a gente possa ter um significado ainda mais aprofundado. Apologética também, muito bem colocado. Que alguns entendem até como uma espécie de realmente de um locus ali da teologia sistemática. Muito bom. Vamos lá. Qual a ideia central do texto? Ou seja, você tem que colocar em poucas palavras o que o texto está dizendo ali. A coisa principal do texto. Pois falar, muito bom, cara. Ficou muito bom. Parece até a introdução de sermão do Augusto Nicodemos. Eu acho que ele falaria assim. Mais alguém? Bom também, ficou realmente muito bom. Eu sugiro da seguinte maneira aqui, e vai ao encontro que os irmãos estão sugerindo também.
Ideia central do texto: cristãos devem discernir a verdade do erro a partir do que é confessado sobre Jesus de acordo com o ensino apostólico. Então, é uma tacada bem resumida ali do que o texto quer nos dizer. E é basicamente nessa direção que nós vamos caminhar nesse momento. O versículo 1 do nosso estudo aqui, do nosso trecho da perícope, diz o seguinte: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Então, a primeira expressão que nós vimos aqui, talvez um dos verbos mais fortes que é usado, não a primeira necessariamente, é sobre a necessidade de provar quais espíritos procedem de Deus e qual não vem nesse caso. Augusto Nicodemos vai comentar o seguinte: provar significa, à semelhança do metalúrgico que testa a integridade do metal por meio do fogo, testar a mensagem com a verdade apostólica, para saber qual é o espírito que está por trás dela. Então, é você ouvir uma mensagem, você ouvir, uma pregação, por assim dizer, e provar isso com as próprias escrituras e com a mensagem apostólica. Então, isso que está sendo dito é compatível com a verdade canônica? É compatível com o ensino inspirado dos apóstolos? É esse tipo de teste que cristãos precisam fazer. Então, cristãos não ouvem todas as coisas de forma a não estar percebido do significado daquilo. Pelo contrário, cristãos ouvem o que ouve como mensagem cristã de forma atenta. Mas eu vou aprofundar um pouco o significado disso. A partir de uma definição do próprio John Stott. Ele vai dizer o seguinte: o teólogo anglicano John Stott acreditava que os destinatários da Epístola de João poderiam estar ouvindo qualquer tipo de pregação com certo grau de ingenuidade. Sabe o que é ingenuidade? É basicamente uma imaturidade que faz que você não tenha determinado tipo de cuidado. Então, você imagina que uma criança, quando vai andar de tarde e de noite, ela não vai ter tanto cuidado assim dos lugares por onde não deve passar. Ou então, quais tipos de contextos que deve evitar, sabe? A pressa que deve dar nos passos, por isso ela precisa estar acompanhada de uma outra pessoa para poder andar na rua. Então, isso é ingenuidade aqui nesse caso. Havia uma credulidade excessiva no que ouviam, ou seja, eles aceitavam tudo. Então, estavam dispostos a crer em tudo que estava sendo dito para eles. E não é basicamente o modo como nós ouvimos a pregação, apesar de precisarmos ouvir pregação com o coração aberto sempre. Em outras palavras, eles ouviam de forma acrítica, sem senso crítico antenado, ligado naquele momento. Segundo Stott, a fé verdadeira examina o seu objeto antes de depositar confiança nele. Ou seja, quando você ouve algo ou lê algo, é necessário que você examine aquilo, que você se debruce sobre aquilo antes de formar uma convicção prematura sobre o que está sendo dito. O que isso não significa? Antes que eu possa colocar uma citação do John Gill também, que foi um pregador ali no Tabernáculo Metropolitano antes do Spurgeon. Não significa que nós vamos ouvir pregação na nossa igreja, por exemplo, vamos estar com o coração extremamente fechado para aquilo que a gente vai estar ouvindo. Não é esse o caso aqui. João está falando sobre como nos posicionamos em relação à pregação de desconhecidos hereges nesse caso. Não de uma pregação fiel que é continuamente cultivada. Entende mais ou menos com a ideia? Não significa também, claro, que vocês não vão me ouvir pregando, eu, Adonis, esse que vos falo, não vai me questionar caso eu fale alguma besteira, por favor, isso é necessário. Mas a ideia aqui é que você lide com aqueles de fora, que são hereges, por assim dizer, que não têm, talvez assim, assertividade no conhecimento bíblico ou algo parecido, com certo grau crítico, ou com uma postura adequada nesse sentido. John Gill vai dizer o seguinte: apesar de que não devemos apagar o espírito nem desprezar profecias, ainda assim devemos ter cuidado com aquilo que ouvimos e recebemos. Algumas pessoas são crédulas demais, recebem prontamente qualquer mestre e abraçam toda nova doutrina, coisas que não deveriam fazer. Então, a igreja precisa estar com bastante cuidado sobre aquilo que ouve, sobre com o tipo de conteúdo que interage, basicamente pressupondo a verdade apostólica para conseguir filtrar exatamente aquilo que deve receber ou aquilo que não deve receber. Atos capítulo 17, versículo 11, eu creio que alguns irmãos devem lembrar desse trecho, que vai falar sobre os cristãos de Bereia, ou aqueles que estavam recebendo ali a pregação de Paulo em Bereia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Portanto, o senso crítico ligado ao ler, ao ouvir alguma coisa, ainda mais considerando o contexto que a gente está. Porque, basicamente, você pode
rolar um Instagram ali, ou entrar no YouTube, ver diversas coisas, e às vezes pode estar disposto a aceitar muitas coisas, ainda que não seja necessariamente verdade apostólica, verdade bíblica. Por isso, cristãos precisam ficar atentos, tendo a Escritura, tendo a verdade apostólica como filtro naquilo que deve discernir e como discerne. Mas esse perigo ele pode ser ainda aprofundado quando a gente ver algumas expressões que João usa aqui no texto. Porque ele vai usar, por exemplo, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Então, a ideia que se passa aqui é que provavelmente muitos ensinos são de procedências e inspiração maligna. Ou seja, basicamente, o diabo e seus demônios estão por trás de muitas heresias, de muitos enganos teológicos, de muitas coisas que para desencaminhar a igreja e desonrar o nome de Jesus. Essa é a ideia aqui. Augusto Nicodemos vai dizer o seguinte: na base da proibição de João está o conceito de que os espíritos malignos se expressam por meio dos falsos profetas e mestres. O Espírito Santo ilumina e usa pastores e mestres crentes para divulgar a verdade. Perceba aqui o contraste. Satanás, o macaco de Deus, é uma expressão muito engraçada, né? Vamos lá. Imita o fenômeno de iluminação divina, inspirando falsos profetas e mestres, com o objetivo de espalhar o erro religioso e afastar as pessoas da verdade. E aqui uma das citações é a passagem que nosso irmão Diego acabou de citar. Quem puder, abra para mim essa passagem de 1 Timóteo capítulo 4, do verso 1 ao 2, e leia para mim em voz alta, por favor. Eu lembro que quando eu era moleque e li a Bíblia pela primeira vez, eu lembro que eu li os Evangelhos. Ali eu era bem novinho, assim, deveria ter, sei lá, a idade da Elisa, assim, mais ou menos. Eu li os Evangelhos. Até que meu pai tinha mandado eu ler os Evangelhos. Eu fui lá e li os Evangelhos. E foi interessante porque primeiro eu fiquei apavorado quando eu vi que tinha manifestação demoníaca. Eu vi aquilo, caraca, se pegar em mim. E se eu ver isso acontecer com alguém aqui, eu fiquei aterrorizado com essa ideia. Mas conforme eu fui vendo as coisas, a impressão que eu tinha é o seguinte: poxa, não tem muita gente sendo possessa hoje, né? Eu já não acreditava naquilo que se passava no Universal e coisa assim. Eu sabia que era mentira, falcatrua, alguma coisa assim. Mas a ideia que eu tinha era basicamente o seguinte: cara, não tem tanta manifestação demoníaca, sabe, acontecendo, igual acontecia nos tempos de Jesus aqui. Mas quando a gente para perceber a quantidade de heresia e desengano teológico que existe, aí a nossa visão muda um pouquinho. Porque o diabo está operando bastante, o demônio está operando bastante, e principalmente pelo engano religioso, pelo engano teológico, para desencaminhar a igreja com a mentira. Eu acho que eu já lembrei. Mas fala. Tá.
Então, algo acontecendo no nosso tempo que pode, de certa forma, nos manipular para que a gente caia no engano ou no erro. Vamos lá, eu não sei se eu vou conseguir responder. Caso eu não consiga, até porque eu estou formulando agora a ideia sobre a sua pergunta, o André pode ficar à vontade para poder falar sobre isso, pastor André. Tá bom, pastor? Qual a ideia que eu tenho sobre essa perspectiva? Eu acredito que existem dois níveis de persuasão que eu acho que acontecem no nosso tempo continuamente, ok? E aí o nosso tempo, mais particularmente, diz respeito à igreja cristã. Existe um nível de persuasão que ele é bíblico, que é basicamente o seguinte: olha só, eu vou tentar te convencer com a instrumentalidade bíblica, com argumentos adequados e lógicos, para que você creia naquilo que Jesus está dizendo biblicamente, ok? Então, nesse sentido, a persuasão ela é algo bom, proveitoso e deve acontecer. Agora, pode existir um certo grau de persuasão como forma de manipulação para interesses escusos. Então, como é que a gente identifica isso? Se basicamente houver algum grau de persuasão da parte de algum mestre, alguma coisa assim, mas para seguir a Bíblia, não seus próprios interesses, alguma coisa que se conforme às suas próprias ideias nesse caso, então é uma persuasão boa. Deus está te persuadindo através desse mestre, pois está sendo fiel à Escritura. Agora, se for uma tentativa de persuadir para algum tipo de interesse escuso, que é tanto antidoutrinário como pecaminoso, aí nesse caso é um problema, entende? Então, eu tento entender mais nessa forma, nessa dualidade aqui, entendeu? Então, se alguém está te persuadindo para poder fazer algo que a Escritura nitidamente rejeita, se alguém está te persuadindo para poder fazer algo que está em desacordo com a doutrina bíblica, ou algo assim, ou se alguém está te persuadindo para poder, não você, tá? Estou colocando aqui em termos gerais, está persuadindo para poder servir a seus próprios interesses, aí sim, a igreja precisa ficar atenta. Em que sentido? Com a Escritura, com a doutrina cristã, com o entendimento adequado das coisas. E é claro, e também é necessário que aqueles que já têm mais discernimento bíblico, assim, protejam os que têm pouco. Sabe, eu acho que isso serve, por exemplo, às próprias ocasiões do discipulado, da mutualidade, discipulado pessoal e coisa assim, onde basicamente nós ajudamos as pessoas que são mais imaturas para discernir possíveis enganos religiosos ou doutrinas falsas ou algo parecido. Diga. Não vou chegar a mencionar não, mas você pode mencionar. Exatamente. Acho que nessa passagem é bem claro ali que o profeta não poderia levar ao paganismo, por exemplo, adorar outros deuses ou algo assim. Diz que a profecia no Antigo Testamento tinha três funções: preditiva, que era realmente antecipar eventos futuros; revelar a natureza do coração, como foi no caso de Natã e Davi ali; e também algo relacionado à aplicação da lei. Ou seja, o ofício profético tinha um certo vínculo com o que era dito no Pentateuco. Ele não poderia falar coisas diferentes daquilo. Por vezes, era algo como chamar ao arrependimento daquilo que o Pentateuco já estava afirmando. Então, você vê Isaías capítulo 1, versículo 19, quando o profeta vai dizer o seguinte: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor desta terra. Você vê isso sendo dito em Deuteronômio capítulo 28. É uma relação pactual ali. Se vocês ouvirem a lei, as bênçãos do pacto vão se cumprir. Então, os profetas, por vezes, estão fazendo isso, cumprindo o seu objetivo. Então, acredito, Tamires, que a manipulação religiosa, nesse caso, vai sempre acontecer ferindo como as Escrituras propõem que deve ser o ofício da pregação, do ensino, do aconselhamento, algo assim, entendeu? Vai levar ao engano pecaminoso, vai levar à heresia, vai levar, digamos assim, a serviços a interesses pessoais e particulares, não à glória de Deus, ao reino de Deus em Cristo. Então, acredito que sempre tem esses aspectos assim que são marcadores em algum nível. Se a gente tiver discernimento doutrinário adequado, discernimento bíblico adequado, e não tivermos temor de homens para poder, talvez, expor isso e tal, e confrontar, dependendo da necessidade, eu acho que as coisas tendem a caminhar bem. Não sei se eu consegui ser claro assim e ajudar em algum nível. Entendeu? Mais alguém? Pastor, alguma colocação sobre esse aspecto? Depois eu posso tentar entender melhor isso, apesar de que eu acho que eu entendi a ideia geral sobre a coisa. Mas é importante entender uma questão. A figura do falso profeta sempre vai estar envolvida com um engano religioso também. Mas é claro, se um homem é manipulador ou algo parecido aí, ele não deve estar na posição que ele está, a gente entende isso. Entendeu? Eu também entendo que, por exemplo, uma pessoa que esteja diante da possibilidade de ouvir outros, talvez não ouça um grupo, sabe, enorme de pessoas fora do seu relacionamento particular, mas deve ouvir quem está ali ao redor dele para poder ser resguardado e poder prosseguir em santidade, não pecar nesse sentido.
Tá bom, tá bom. Vamos lá. Eu vou prosseguir aqui, então, para que a gente consiga caminhar um pouquinho mais, tá bom? Critério de avaliação do versículo 2 e verso 3. Verso 2 vai dizer o seguinte: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. O critério filtro de avaliação vai dizer o seguinte: de acordo com o ensino de João, a negação da divindade e humanidade de Jesus coloca uma pessoa em status de herege. Trata-se de procedência maligna. Então, é tanto heresia, algo que fere um dogma central da Escritura, como também, digamos assim, é algo maligno. Espíritos malignos estão atuando através desse ensino, como nós já mencionamos aqui. Nesse sentido, por mais escandaloso que possa parecer, aceita... Olha só, gente, eu não quero ser abusado aqui, não, mas... Nesse sentido, por mais escandaloso que possa parecer, a seita das testemunhas de Jeová está mais infestada de demônios que um centro espírita, caso de candomblé, etc. Eu sei que pode parecer estranho dizer isso, mas eu não estou querendo dizer. Uma vez que eles pregam e se espalham pelo mundo falando contra a divindade e humanidade de Jesus, eles causam mais males como instrumento satânico do que um centro espírita ou uma casa de candomblé. Pergunta para você provocativa: você teria mais medo de entrar no centro espírita ou num salão de testemunho de Jeová, nesse caso? Não desconsiderem isso, tá, gente? Só joguei aqui mesmo. A ideia era só para dizer que é muito mais... Foi um pensamento intrusivo, entendeu? Veio aqui e eu soltei na hora que deveria ter segurado. Mas vamos lá. O que eu estou querendo dizer é que é muito mais demoníaco ferir o dogma da Trindade, da doutrina da divindade de Jesus Cristo, da humanidade de Jesus Cristo, do que as outras coisas que se fazem, que também são demoníacas, não se nega isso. É inspiração de espírito maligno também. Mas esses aspectos doutrinários assim sendo subvertidos é muito mais demoníaco e tem atuação satânica nela. Mas vamos lá. Além disso, não há comunhão cristã com os que compartilham desse ensinamento. Segundo João, versículo 10 e 11, vai falar sobre isso. João chega a dizer: não deem as boas-vindas para eles. Não está falando sobre ser mal educado, mas está falando sobre que você não o recebe em termos de comunhão, você não o agrega no seu contexto relacional. Qualquer um que separa a natureza humana da natureza divina de Jesus fala sem a autoridade de Deus. E qualquer um que negue a natureza humana ou divina de Jesus não procede de Deus. Além disso, qualquer um que ensine que Jesus recebeu de Deus um Espírito divino quando foi batizado e que esse Espírito deixou quando ele morreu na cruz está distorcendo o Evangelho. Esse é o serintianismo de Cerinto que o pastor mencionou na pregação que ele deu aqui. E, finalmente, qualquer um que diga que depois da morte de Jesus ele foi feito Filho de Deus não está apresentando a verdade da palavra de Deus. Todos esses mestres não falam como representantes de Jesus Cristo, não foram comissionados por Deus e não são porta-vozes do Espírito de Deus neste mundo. Isso é um comentário do Simon Kistemaker. Então, vocês conseguem perceber como o nosso próprio entendimento do Evangelho pode ser afetado com a negação dessas doutrinas. Nós precisamos pressupor a divindade e a humanidade de Jesus para poder entender o Evangelho, ou não temos Evangelho. Esse é um dos fundamentos. O alicerce do Evangelho está no entendimento correto sobre a natureza de Cristo. Simon Kistemaker diz que, no grego, João usa o tempo perfeito para a palavra veio, a fim de indicar que Jesus veio em natureza humana. E ainda agora, no céu, ele possui uma natureza humana. Ou seja, além de sua natureza divina, ele também tem uma natureza humana. Ou seja, quando Cristo ascendeu aos céus, após sua ressurreição, ele não se descorporificou da sua natureza humana, por assim dizer. Ele continua e continuará por toda a eternidade possuindo uma natureza humana. Isso é glorioso, né? Isso é muito diferente, mas eu acho extremamente glorioso, me deixa um pouco emocionado assim, de perceber isso. Augusto Nicodemos vai dizer: o teste maior é a pessoa de Cristo. Todo movimento, evento, doutrina, organização, o pregador que venha diminuir a pessoa de Cristo, negar sua divindade, sua encarnação, sua ressurreição literal e sua morte vicária, não pode proceder de Deus. Inclusive, é importante dizer o seguinte: nos 3 primeiros séculos da igreja cristã, a doutrina mais afetada, que mais guerrearam contra, foi sobre a cristologia.
seja a cristologia relacionada à Trindade, ou seja a cristologia tão apenas na discussão da natureza do nosso Salvador. Então, um mestre verdadeiro, ele vai ter uma doutrina correta acerca da pessoa de Jesus Cristo, não vai se desviar dela. Se desvia, não é um bom mestre, ainda que possa asseverar coisas, enfim, sobre a doutrina da graça ou algo parecido com isso. Mas se ele nega a divindade e a humanidade de Jesus, ele é um herege, e a ele não damos ouvidos. Irmãos, eu tenho ainda bastante aula, mas eu não sei se eu tenho tempo mais. Então, por conta disso, eu creio que seja mais prudente encerrar por aqui, ok? Eu vou disponibilizar o slide para vocês, e foi basicamente até a metade do conteúdo, mais ou menos. De 23 slides, eu trabalhei 14. Então, tem mais coisas que vocês podem observar e eu creio que possa ser proveitoso para vocês. Tá bom? Ora aqui, o senhor vem? Tá bom. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento de estudo. Pedimos ao Senhor para que nos capacite a distinguir a verdade do erro. Nos ajude, Senhor, a ouvir apenas aquilo que é verdadeiro e procede de Ti, e não o engano religioso, e não a mentira religiosa, não falsas asseverações sobre Jesus ou sobre a Escritura. Pelo contrário, Senhor, conceda-nos capacidade para discernirmos o que é doutrina cristã e o que não é, e praticar adequadamente aquilo que o Senhor nos deu. Em nome do seu Filho Jesus, nós oramos ao Senhor, Pai. Amém. Amém.